Oi, eu sou o Mazuski, eu tô gravando esse vídeo pessoal pra poder sempre rever meus vídeos pessoais que eu tô gravando, tô sempre guardando eles, quem sabe postar. Não tem problema se alguém ver, se alguém quiser opinar sobre eles, tá de bom tamanho. Esse vídeo é mais ou menos pra falar sobre estudos. Eu tô estudando agora, em 2026, dia 12 de maio, tô estudando para medicina, mais especificamente para Federal do Paraná. E assim, a questão estudantil foi uma coisa que me pegou muito desde o ano de 2024. Desde setembro de 2024 eu estou estudando para medicina. Então eu sempre fui de escola pública, sabe? E isso sempre foi... Eu nunca notei o problema de estudar em uma rede pública, porque eu acreditava que eu nunca ia prestar Enem, nunca ia prestar vestibular, porque eu nunca via utilidade nessas coisas. Eu achava que era para fazer faculdade e eu achava que faculdade era lixo. Minha mente era assim, eu não tinha muita noção na época sobre isso, eu acreditava que no futuro eu ia arranjar algum jeito de ganhar dinheiro. Na minha cabeça de adolescente eu ia virar empreendedor, ou ia gravar vídeo pra internet e ficar rico, ou ia viver de arte. E tudo, eu nunca tive um planejamento direito, sabe? Infelizmente uma rede pública, que eu sempre convivi com a rede pública, poucas vezes na minha vida eu fui pra uma rede particular. Basicamente meu Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio foram em rede pública, então eu sei o quão ruim foi pro meu ensino. Eu nunca soube o que era um vestibular, o que era um Enem direito, porque nessas redes nem ensinam o que é isso. Você só tá lá jogado numa sala de aula e eles vão passando uns conteúdos que você nem sabe o motivo de estar estudando. E esse é um dos maiores carrascos de todo estudante. Se você quer passar em medicina e você estuda para rede pública, se você estuda em uma rede pública e quer passar para medicina, é um desafio assim 5 vezes maior do que um desafio que um estudante de escola privada passaria. Tem gente de escola privada que nem é tão inteligente, mas consegue fazer uma prova do Enem sabendo os conteúdos que estão lá. É tipo assim, um aluno burro de escola privada é um aluno super inteligente numa escola pública. É um nível estrondoso de diferença. A rede pública é tenebrosa. O ensino no Brasil, ele se tornou algo terrível, até porque todo mundo hoje em dia critica a rede pública e muita gente nem sabe o porquê critica. Tem gente que critica a rede pública falando: eu nunca vou estudar matemática, eu nunca vou usar física na minha vida, eu nunca vou usar química, pra que eu tenho que usar filosofia? Muita gente acha assim, e aí vai lá e critica o ensino público. Nossa, que ensino lixo, passando filosofia, passando história, pra que eu vou usar isso na minha vida? E esse não é o ponto. O ponto não é utilidade da filosofia, da história, da química, da física. O problema é que a rede pública aliena a pessoa, ensina essas coisas da forma errada. Muita gente realmente não vai usar física, não vai usar filosofia e nunca vai ver utilidade nesses conteúdos, porque a escola pública ensina de um jeito tão horrível. A cultura do ensino no Brasil e fora do Brasil também é tenebrosa. Eles passam um conteúdo ali no quadro, por exemplo, matemática. Cara, a única coisa útil de matemática são as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação, divisão. Aí a pessoa acha que regra de 3 é importante, e realmente é importante, e o resto dane-se. Vai ver uma aula de geometria, vai cagar pra geometria. Por quê? Porque o professor chega lá e fala: galera, olha só a equação da circunferência, 2πr, pronto, acabou. A pessoa não vê uma utilidade pra vida aquilo. E porque matemática você não vai usar na vida prática. Mas a matéria, o estudo de alguma coisa edifica um ser humano. Quando você estuda física, química, biologia, matemática, filosofia principalmente, é a matéria mais densa, a matéria que mais te acrescenta alguma coisa, filosofia, aquilo transforma a sua visão sobre o mundo. Você estudar qualquer matéria faz você entender o quanto a realidade é bela, o quanto você pode apreciar o mundo que você vive. Estudar física, você entende que está tudo conectado. Você estudar ondulatória na física, estudar cinemática, estudar dinâmica, você percebe que cada coisa no mundo é milimetricamente perfeita, sabe? E não é nenhuma questão religiosa, porque tem gente que usa o argumento religioso, e não estou desvalidando a religião de ninguém, mas o grau de confiabilidade que a gente dá na física, porque ela tem muito resultado, e você vai ficando impressionado com isso. Hoje eu vi um vídeo do Gabriel Madeira, que ele é um cara que ensina para o UFPR, ele faz vídeo na internet, e ele falou que... Aí eu vi no vídeo dele, ele tava falando... Eu não estudei ainda a matéria que... Acho que era hidrostática que ele tinha ensinado, que ele tinha falado. E aí eu descobri que quando você tá 10 metros abaixo da água
isso é igual a estar 10 metros abaixo d'água, é igual uma atmosfera. Ou seja, o peso da atmosfera inteira. O que é atmosfera? Todo o vento que tem em cima da gente. O nosso ar é feito de oxigênio, tem moléculas de oxigênio. E toda essa atmosfera gigante de oxigênio é igual a 10 metros de água em cima de você. Ou seja, muita gente nem entendeu o que eu expliquei. Mas, cara, quando você estuda muito, quando você estuda diferentes matérias, ou seja, história, biologia, física, química, português, lê literatura, lê filosofia, que é uma das matérias mais... É a matéria mais... É a mãe de tudo, né? A filosofia. Quando você... Música, quando você conhece música, quando você vê uma pintura, cara, botânica, tudo, você percebe que é uma conexão no mundo. Você percebe que tudo é conectado. E aí a tua visão sobre tudo muda. Porque você percebe o quão próximo do mundo você é. Você percebe que estudando física, as regras da física que afetam, por exemplo, essa árvore aqui, afetam o meu corpo também. Tá tudo conectado. E muita gente não vai entender o que eu tô falando. É preciso um estudo rigoroso. Eu, cara, odiava física, odiava matemática há, sei lá, 2 anos atrás. Hoje é maio de 2026. Em maio de 2024, eu odiava essas matérias e achava que elas eram um lixo. Até eu começar a estudar de verdade. Estudar de verdade não é você ver assim, equação da circunferência, 2πr. Não, estudar de verdade é você entender por que uma circunferência é 2πr. Qual que é o motivo para a equação da circunferência ser isso? Para a fórmula da circunferência ser isso? Quando você entende que tudo tem um motivo, você fica muito mais interessado por aquela matéria. Ninguém do nada falou, pô, vou inventar a fórmula da circunferência. Deixa eu chutar uns números aqui, 2πr. Não, a pessoa correu atrás daquilo. A pessoa foi atrás de entender por que era assim. Então, cara, é genial. Quando você vai estudar as coisas de verdade, você percebe o quão genial tudo é. Muita gente fala assim, pô, não precisa estudar isso, eu não tenho o mínimo interesse, eu tenho preguiça de estudar isso. E realmente, tá, se você tem preguiça, ok, eu não posso obrigar ninguém, eu não posso também desprezar ninguém por não querer estudar. É uma coisa, é mais culpa da cultura e da educação do nosso país. Mas, cara, se você pegar para estudar de verdade, cara, você vai perceber o quão você estava errado em todas as suas opiniões. Você vai perceber, a gente é muito apegado às nossas opiniões. Eu era muito apegado a ver que física, química, biologia, matemática era inútil. Até porque eu era muito apegado, eu tinha convicção naquilo. Até eu estudar e ver que pra mim o que eu falava era racional. Até eu estudar e perceber que todas as matérias têm racionalidade também. E tudo que a gente entender um motivo, a gente começa a gostar daquilo. Eu vi hoje o Felipe Ghisoli, que é um professor de física, ele falou sobre isso. Existe um estudo, eu acho, que falando sobre isso, que quando você entende uma matéria, você passa a gostar. Ninguém gosta de estudar alguma coisa que não entende. Cara, você acha que Einstein, ele fazia aquelas equações sem entender nada? Ele entendia absolutamente tudo que estava ali. E Einstein não era um alienígena, ele era um ser humano que pensava. Na biografia do Albert Einstein, não, na biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, alguma coisa assim, que eu tenho esse livro, eu tô lendo, você percebe o quanto o Leonardo da Vinci, que ele era cientista, ele era escultor, ele era pintor, ele era anatomista, ele era botânico, 1 milhão de coisas. Ele pensava igual todo ser humano, ele errava a conta de multiplicação. Então o Leonardo da Vinci tinha burrice nele, ele era um ser humano igual a todo mundo. E o Leonardo da Vinci tem 1 milhão de cadernos de anotação que ele anotou durante a vida toda dele. Ele sempre andava com um caderninho e anotava tudo. E aí nesses caderninhos a gente percebe o quanto que a mente dele era igual a nossa. E o cara viveu na época do Renascimento, 1417, eu acho que ele nasceu. Pô, cara, 600 anos atrás, o cara, ele pensava assim, pô, eu acho que eu vou conversar com fulano. Aí ele botava os nomes lá, conversar com Beltrano para entender geometria. Ele escrevia isso nos caderninhos dele. É igual qualquer ser humano pensa. Ele anotava literalmente o que ele pensava porque ele era curioso. Você percebe que ele errava. Leonardo da Vinci ele era burro e inteligente ao mesmo tempo. Por quê? Todo mundo é burro e inteligente ao mesmo tempo. Você pode ser inteligente. Só que para você ser inteligente, você tem que admitir tua ignorância. Não adianta você querer já começar a saber de tudo logo no início. Você vai começar errando, sofrendo. Cara, eu no começo, quando eu comecei a estudar pro vestibular, potencialização era uma das matérias que eu mais tinha dificuldade. Eu tinha muita dificuldade.
porque tinha 1 milhão de propriedades, né? Eu fui além do conteúdo da escola, fui pro conteúdo realmente que cai no Enem, no vestibular. E eu falei, puta, nem fudendo que eu vou terminar isso aqui. Daí eu desisti, fui deitar na minha cama. Daí eu falei, não, amanhã eu vou continuar. Aí eu fui continuando e, cara, hoje potencialização, eu amasso essa matéria. O erro, você errar logo de início, faz parte do processo. Você vai errar 1 milhão de vezes para você ganhar um acerto. E a vida é assim. Você vai mais errado do que acertar. E esse é o certo, esse é o caminho é o erro. É o caminho da dor, você tem que seguir o caminho da dor e não o caminho do prazer. Para você atingir a plenitude, para você atingir uma paz, uma harmonia consigo mesmo, você vai ter que seguir um caminho de dor. Ou seja, você vai estar buscando a paz, vai estar buscando a plenitude e você vai sofrer nesse caminho, é inevitável. E voltando para o assunto do vestibular, você tem que aplicar essa filosofia para si mesmo. E isso eu digo para mim mesmo, e quem quiser escutar isso, escute. Eu não sou nenhum aprovado em medicina, então eu não tenho tanta propriedade para falar. Eu estou falando isso para mim mesmo. Se você quer passar no vestibular, ouça, aprenda de verdade, abra sua mente e tente entender a realidade, tenta entender a realidade da forma como ela é, busque compreender mais, vai além. Nem sempre eu estudo coisas do vestibular, eu tiro um bom tempo para estudar para o vestibular, 6, 8 horas por dia, varia muito, até porque eu voltei a estudar agora, eu tinha dado uma parada. E eu tiro algum tempinho do meu dia também para ler e para pesquisar outras coisas. Esses tempos atrás eu estava pesquisando sobre Michael Jackson. Eu criei um hiperfoco tão gigante no Michael Jackson, cara, que você não tem noção. Eu me interessei tanto que eu fui pesquisar coisas sobre música, teoria da música, e eu descobri que a música começa... Para você entender como compreender a teoria faz você expandir tua mente. A música, para quem não sabe, ela inicia... Tem um teórico, acho que lá de Oxford, um músico muito respeitado, estudioso. Ele diz que a música começa... Na época que o ser humano começou a andar de duas patas, andar com as pernas, literalmente os primatas começaram a andar com duas pernas, foi criando ritmo. Cada passo tem um ritmo. É um ritmo. E nisso surge a música. A música nada mais é... Ela segue ritmos do andar do ser humano. A música, ela segue padrões. E quando a gente foi percebendo isso, o ser humano foi desenvolvendo a música. Por quê? A música, ela imprime energia. A música cria energia e o nosso corpo é com base em energia. O nosso corpo é matéria, energia, e é isso. E quando a gente faz uma música, a gente sente aquela energia, a gente suga aquela energia e a gente fica energético. Por isso que isso é tipo científico. Tem música, cada frequência musical afeta o corpo humano de uma forma diferente. Por isso que tem músicas que você escuta, por exemplo, um canto gregoriano, aqueles cantos de igreja medieval, ou aquelas músicas bem calminhas, ou um barulho de chuva. Essas músicas têm frequências que te fazem relaxar, fazem teu corpo soltar hormônios mais calmos, você fica mais calmo, se sente mais calmo. E tem músicas como, por exemplo, um rock forte, um funk, um punk, músicas que te deixam energético, te deixam maluco, uma música eletrônica que te deixa maluco. A música tem poder. E isso não é só a música, o ritmo tem poder, a energia corporal tem poder. E isso também se conecta com a física, se conecta com a biologia. Quando você vai treinar, fazer um treino físico, e você escuta uma música e você entende o peso de cada música, você entende o quanto que uma música influencia no teu corpo, você passa a se tornar muito mais dono de si, muito mais poderoso sobre o seu corpo, sabe? Eu não quero nem parecer coach falando isso, porque fica meio ridículo, né? Nossa, você vai ter poder sobre o seu corpo. Mas é um autocontrole, é um autoconhecimento, quando você percebe que a física, a música e a biologia do seu corpo estão conectadas. E vai muito além disso, cara. A filosofia ultimamente vem ficando famosa, uma matéria que estoicismo se levantou por uma época, ficou muito famoso. Hoje em dia muita gente conhece. O Deus Spinoza, o que mais? Nietzsche, o filósofo mais popular entre a nossa geração, a geração Z, o pessoal de hoje em dia. E cara, o meu estudo está basicamente sendo guiado nisso. Não é pra estudar olhando assim, nossa, eu preciso passar no vestibular, isso é minha vida. O meu estudo não é sendo guiado por um vestibular. O vestibular é apenas uma fase. A minha vida inteira
a minha base é conhecer, sabe? É entender como que o mundo funciona, como eu funciono e a conexão entre tudo. Tudo é conectado de verdade, cara. E isso é uma coisa muito profunda de você passar a entender. E não precisa ser um grande gênio para entender isso, porque se eu entendo, acho que qualquer um consegue entender. Todo mundo tem cabeça para entender isso. Até 3 anos atrás, 2023 foi o ano que eu comecei a ler de verdade, eu comecei a ler filosofia, minha mente expandiu muito. Coisa de 4 meses de leitura, eu me tornei outro ser humano. A leitura, o estudo tem um objetivo. O meu objetivo hoje é passar em medicina, porque medicina é uma área que eu quero aprender sobre o corpo humano, o funcionamento. E também continuar estudando filosofia. Filosofia é uma coisa que, cara, não tire da sua vida, porque é a matéria que fundamenta tudo. Até onde eu sei, Aristóteles começou a biologia, ele começou a classificar os seres. Aristóteles, ele começou a física, até onde eu sei, né? Ele que criou o conceito de causalidade, estudou diversos fenômenos. Cara, a filosofia, ele começou a gramática. A filosofia é a mãe de tudo, porque a filosofia é o próprio pensamento. E essa é a minha filosofia. Sempre conhecer mais. Ouse saber. Como dizia Kant, né? Alter sapien. Acho que é isso. Eu devo ter falado totalmente errado essa frase, mas é ouse saber. Assim, não se deixe levar pela ansiedade. Quando a pessoa estuda olhando só para o vestibular, nossa, eu preciso passar no vestibular. Ou nossa, para vestibular, para vaga de emprego, ou para qualquer sonho. Nossa, eu preciso ser músico, nossa, eu preciso conseguir essa vaga de emprego, nossa, eu preciso desse cargo, eu preciso ganhar tal salário. Essa não é a meta da vida, porque essas coisas são vazias. Você vai conseguir essas coisas e depois você vai se sentir vazio, você não vai ter mais o que fazer na tua vida. O que nunca vai se esvair é o autoconhecimento, é ousar saber. Você sempre procurar saber mais é uma coisa que você nunca vai se esgotar, porque você nunca vai saber tudo. Aprender mais, eu sei que é difícil no começo, eu sei que é foda no começo você pensar em aprender matemática, uma coisa tão chata, porque matemática no início é insuportável, até hoje, e até passar esse processo de anos, eu odiando matemática, desde a minha infância, até eu chegar hoje e dizer que eu adoro matemática. Eu faria curso de matemática, eu faria curso de física, faria curso de biologia, faria curso de tudo, porque eu passei a aprender o valor de tudo aquilo, porque no fundo tudo é um só. A física, a semelhança entre física, química, música, biologia, medicina, filosofia, ou seja, qualquer curso que você queira fazer na tua vida, uma licenciatura em letras, a diferença entre todas essas matérias, na verdade a semelhança entre todas elas, é que elas são um ponto de vista de uma só realidade. Cada matéria vai falar sobre uma realidade só. Ninguém vive em universos diferentes. Você que está vendo isso, aquelas pessoas que estão correndo lá, a gente vive um único universo. A gente está todo no mesmo planeta, na mesma cidade. A diferença entre cada matéria, a diferença entre a minha mente e a deles, é que cada um tem um ponto de vista diferente sobre o mundo. E a gente tem que passar a entender o ponto de vista do outro, passar a entender o ponto de vista de outra pessoa, passar a entender o ponto de vista de outra matéria que a gente não entende. Isso é muito além do que só passar num vestibular, muito além do que só ganhar uma vaga de emprego. É muito mais profundo. E eu sigo nessa filosofia há um bom tempo, querer aprender de verdade. E passar em medicina não é nada fácil, exige muito brio, exige muita dedicação. Eu já perdi meu último vestibular, não consegui. E eu não vou ficar me lamentando por causa disso. Eu pelo menos aprendi, eu fico feliz com o que eu aprendi. E eu devo aprender mais, eu consigo aprender mais do que eu aprendi no ano passado. O meu foco é conhecer. E lógico, para passar em medicina você tem que ser eficiente no que você estuda. Não adianta só estudar uma coisa inútil, sendo que a medicina, cara, para passar no vestibular da UFPR, um Enem, você tem que estudar muita coisa. Não dá para estudar tudo em 1 ano, em 2, às vezes nem em 3, dá para estudar tudo de uma forma boa. Você tem que saber as matérias que mais caem. E aí já é uma coisa que eu venho reparando ultimamente, né? Eu sempre foquei em aprender, isso era bom, mas também tem que focar no que mais cai. Por quê? Eu também busco passar no vestibular, busco fazer medicina e busco aprender.
Só que se eu tô querendo aprender muita coisa, se eu quero estudar tudo que tem, tudo que tá na grade do Enem, da UFPR, eu vou enlouquecer, porque eu gosto de aprender a fundo cada matéria. E como que eu vou aprender? Eu já contei, cara, são acho que mais de 100, mais de 200 playlists de matéria. Como que você vai estudar? E cada playlist tem 30, 20 aulas, 40 às vezes. Tem playlist que tem 100 aulas. Como que eu vou estudar a fundo tudo isso? Você tem que escolher o que mais cai. E você vai pegar o que mais cai e você vai dissecar aquilo. Você vai realmente aprender, você vai ousar saber aquilo. Você vai ver aquilo e entender como isso te edificou. E agora você pode estar achando que é bobeira. Nossa, estudar para me edificar. Tem outras coisas que me edificam. Muita gente está enganado, muita gente acha que sabe, mas não. O estudo edifica a pessoa. E você só vai entender o valor disso quando você estudar e você persistir no estudo. Muita gente vai morrer sem entender o valor disso, infelizmente. E também, hoje eu tenho que ver o que mais cai nos vestibulares, o que mais cai no Enem e poder focar naquilo que mais cai, porque não dá para ver tudo. É muita coisa. Foque naquilo que mais cai, estude de verdade, disseque aquele conteúdo, faça muitos exercícios. Isso vai muito além do que muita gente ensina. Muita gente ensina o nicho de estudos pro Enem, pro vestibular, pra medicina ficou igual. Todo mundo fala, gente, faça revisões passadas, gente, use flashcards, gente, Pomodoro. É um monte de coisa que todo mundo já sabe. E eu não estou criticando esses métodos, são coisas que podem funcionar para cada pessoa. Mas muito além disso é você entender que o poder do estudo, entender que você está estudando de verdade. Um médico, ele tem que estar estudando para valer. Você não pode passar em medicina e ser um idiota, e ser burro, não entender. Você não tem senso mínimo de filosofia. Você não pode estudar, chegar lá em medicina e esquecer tudo de física que você estudou. Você olhar pro final e dizer, nossa, que inútil, vou tacar fogo em tudo que eu estudei. Era só pra passar em medicina. Não é só isso, cara. Vai muito além disso. Deu um corte porque tinha um mano passando aqui e eu fiquei igual um louco falando sozinho. Mas enfim, estude de verdade. Isso tem valor e vai te edificar. É isso. Fui.